E hoje a gente volta a Düsseldorf, num dia de verão um pouco alemão, com 21 graus. Mas não tem problema, o som do Cabroeira vai esquentar a gente. E vocês vão conferir a entrevista que a gente fez com eles logo após o show aqui no Kids Café. Quer assistir? Então vem comigo, esse é o programa Turnê. E a gente recebe hoje o Arthur Pessoa, que está aqui do nosso lado, após um show aqui em Düsseldorf. Ele é o líder, o vocalista do Cabroeira. A gente pode chamar assim de líder? Não, a gente não usa essa expressão assim. Talvez eu tenha essa história tá desde o começo, ter começado o grupo e tal. Mas eu acho que o trabalho da gente é bem distribuído, assim, tanto em termos de composição, como em termos também de atitude para conseguir as coisas e tal. Claro que alguém tem que sempre estar puxando, né, e tal, mas não coloco pra mim esse cargo não, de ter que ser líder, não. Eu acho que a gente vai junto. E sendo como você falou, são 6 pessoas, né? Você estava falando de processo criativo e tal. Como funciona o processo criativo com 6 pessoas numa banda? Não, então, aí, as composições chegam, a gente faz os arranjos juntos e tal. Atualmente eu tenho sido a maior parte das composições. Esse disco novo que a gente está fazendo, que é o 6º álbum, todas as músicas são composições minhas, mas a gente arranjou junto com a banda, todo mundo e tal. E nos outros discos também a gente sempre dividiu outras composições. Mas não tem assim um método não, uma metodologia. Na verdade, o que vai sendo criado, a gente vai trazendo, cada um traz e a gente vai montando, formando um repertório. Mas, Arthur, vocês misturam muito o cancioneiro, né, da música popular brasileira com um pouco de eletrônico. Eu vi bastante coisa ali misturada. Tem também, na verdade, a gente tem todas essas influências. O trabalho da gente é calcado na cultura popular, na música, especialmente na música nordestina, na música paraibana. Então, nesse universo da cultura popular, do cancioneiro, dos ritmos nordestinos, do coco, do forró, da ciranda, a gente traz tudo isso pro trabalho. Mas é claro que a gente é uma geração que cresceu ouvindo rock and roll, reggae, música eletrônica, e tudo isso de alguma forma vem pro trabalho. A Cabroeira também está fazendo 20 anos, ano que vem, e a gente desde o começo da banda, desde 2000, que a gente faz turnês aqui pela Europa, chegou a fazer turnês na África e Estados Unidos também. Então essas turnês a gente está sempre também ouvindo, absorvendo novos sons e trazendo isso para o nosso trabalho. Por exemplo, está tocando agora Botelho, que é de Gana, do High Life. Eu já conheço o trabalho dele, já vi até show deles numa dessas oportunidades na Europa. Mas se eu não conhecesse ele, com certeza, por estar aqui ouvindo agora o Botelho, eu já ia procurar saber. Então a gente está sempre colhendo essas informações nas viagens também, trazendo para o trabalho da gente. É isso que eu ia te perguntar, como é que isso reflete, geralmente, durante as muitas viagens que você faz? Aqui agora você está fazendo uma longa turnê na Europa, né? E como é que isso reflete no trabalho de vocês? Não tem uma metodologia assim mais racional, prática não, mas as coisas vão chegando pra gente, não só através da música, mas através de qualquer outra fonte de informação, na experiência da gente, do dia a dia mesmo. Isso de alguma forma acaba vindo pra música, pra composição. A gente não estabelece nenhum tipo de método para isso, mas eu acredito muito na tese da derivação, né? Que você, a partir de alguma coisa, você construir outras. Então a gente é muito isso, assim, vem uma ideia inicial e dali a gente vai derivando para criar, às vezes, uma música, uma composição, uma trilha sonora. Então é tudo assim, de forma natural mesmo, assim, a gente vai recebendo as informações, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma poesia, pode ser alguma coisa que a gente viu na rua e tal. Isso tudo é matéria para a nossa salada, para a nossa geleia geral. Agora eu queria comentar uma coisa sensacional, Arthur. Aquele som que você tira, que parece uma rabeca, que eu ouvi o seu colega falando que você apelida carinhosamente de Rabik. Como é que é isso? Como é que surgiu isso? Não, então, a Cabroeira já nasceu com um aspecto também experimental, de tirar sons de outros instrumentos e também, assim, de reverenciar essa produção de música instrumental, experimental que a gente tem no Brasil, né? Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos, Duofel, Akiti, Tom Zé. Então, esses artistas sempre foram referência para o nosso trabalho. E aí surgiu também nessa experimentação, surgiu o som com a caneta, que a gente chama de forró esferográfico, que se aproxima com o som da Bic, né? Mas segundo o escritor Braulio Tavares, poeta, escritor, amigo nosso, ele disse que é um violoncelo que engoliu um besouro.
que tem esse som um pouco eletrônico também, né? É sensacional. E aí é uma coisa experimental, diferente e tal, né? Uma tradição também de música brasileira de fazer som de outras coisas e tal. Tom Zé é um mestre disso, Naná Vasconcelos, o próprio Hermeto. Então é uma característica do trabalho da gente, desde o começo que a gente usa essa técnica. Tem várias músicas que a gente, nos discos, que tem essa técnica. E é uma marca, assim, uma coisa diferente, que nasceu dentro do trabalho da banda e continua. E você está sempre falando desde quando a gente se formou e tal, vocês se formaram em 98, né, na universidade. Como é que foi esse trajeto, essa trajetória de vocês da faculdade, de formação do grupo até hoje? É assim, a gente começou na universidade, na época eu fazia Ciências Sociais com a área de concentração e antropologia, já estava pesquisando ritmos nordestinos, a obra de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. E nasceu naquele ambiente. Dali, dos primeiros shows, das primeiras caloradas, como chama lá as festas universitárias, a gente foi convidado para tocar no Parque do Povo, no São João, que é uma festa lá que é muito grande, o maior São João do mundo, a festa mais tradicional, tem mais de 30 anos, dura 30 dias, é muito grande. E a gente tocou e nessa festa a gente já foi visto pelo produtor do Abril Pro Rock em Recife, que foi o Paulo André. Aí a gente foi convidado para fazer o Abril Pro Rock em Recife, e do Abril Pro Rock a gente já foi convidado para fazer a primeira turnê na Europa, que foi aqui na Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Portugal, isso no ano 2000. Nossa, já estreou em grande estilo, né? Em vários países. Foi, tocou no Barbican Center lá em Londres, com uma programação de comemoração dos 500 anos do Brasil, então tinha o João Gilberto. Depois a gente veio para a Alemanha, fez 5 dias num festival que não tem mais, que era o Heimatklinger, no Tempodrom. E aí resultou num disco gravado ao vivo aqui em Berlim, com todos os artistas do festival. Aí a gente fez o Sphinx, que é um festival muito legal na Bélgica também. E aí isso a gente criou uma relação com alguns produtores e uma cadeia produtiva aqui da Europa que a gente foi alimentando, lançando os discos aqui. E aí veio a participação nos festivais e a gente vem fazendo turnês desde 2000, às vezes faz 2, às vezes ano retrasado e ano passado a gente fez 2 turnês pelos Estados Unidos também, mas a gente tem um trabalho no Brasil, mas a gente tem essa trajetória de tocar em festivais, especialmente aqui na Europa. E pra gente é uma alegria, né? Poder levar a música da gente para onde a gente puder. E sempre foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente, né? A gente foi tocando, foi abrindo espaço, foi criando, conhecendo pessoas e criando relações profissionais e afetivas também com muitas pessoas e tal. Isso foi fundamental para esse desenvolvimento da nossa carreira internacional. Nessa carreira internacional, tem algum país que você pode dizer que você tem uma ligação afetiva a mais? Posso, a Alemanha, eu acho que a gente começou. Ah, que bom! Tem uma coisa, que você viu o show hoje, sempre que a gente toca na Alemanha tem sempre uma energia boa. Também a Dinamarca, o que a gente fez o Roskilde Festival, que é um festival muito grande, então também uma energia bem legal. Eles têm muito interesse por aquilo que eles não conhecem, né? Acho que o alemão tem isso também, ele gosta de ver o que ele não conhece, ver uma coisa nova e tal. Então, acho que... E agora, assim, na Espanha, que foi a primeira vez que a gente tocou, apesar de quase 20 anos fazendo turnê, a gente já tinha feito praticamente toda a Europa, leste europeu, fomos a Liverpool 4 vezes, e fizemos Praga, e Itália, sul da Itália, Sicília, fomos às ilhas aqui de Portugal, Açores, Madeira, tudo isso, mas não tinha feito ainda nenhum show na Espanha. E a gente fez agora, semana passada, em Jaén, no sul da Espanha, Alcalá La Real, um festival muito legal, que é o Etnosoul, um festival de world music, uma coisa linda, assim, um público maravilhoso, muito receptivo, então foi bem especial. Espero que a gente possa voltar à Espanha outras vezes. Luego. E voltar aqui também, a gente também vai estar te esperando. Na Alemanha a gente está fazendo 3 shows, né? Düsseldorf, Berlim, lá o Ian e também Hannover. Então eu espero que a gente possa. O nosso produtor é daqui, né? Então o primeiro disco que a gente lançou aqui na Europa foi por uma gravadora alemã, que foi a Piranha, de Berlim. Então a gente tem um super carinho pela Alemanha. Muito obrigada, Arthur. Muito sucesso. Ainda tem muito show pela frente. E a gente espera aqui de volta algum dia. Tá bom, espero que a gente volte logo. A Bispita. Gente, esse foi mais um programa Turnê. Fiquem ligados no próximo. Beijo.